A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu programa Falando de Bíblia. Falando de Bíblia, hoje está abordando alguns vídeos. Este já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, a pedido dos irmãos. E é o quinto vídeo que eu gravo hoje. Hoje é um sábado. Estou gravando 5 vídeos, terminando um, só trocando a camisa e gravando o outro. Veja que tudo no mesmo lugar. Quando você vê tudo no mesmo lugar, foram vários vídeos gravados no mesmo dia. Então tá aqui os que já foram abordados. Eu vou até aqui marcar aqui o último. Deixa eu ver deles. Aqui já estão todos marcados, os 4 anteriores que eu já gravei. Mas esse é o número 5º, mais o terceiro de perguntas dos inscritos. E hoje esse vídeo tem todo um oferecimento, todos os créditos aí para o nosso irmão Rubens. Nosso irmão Rubens, ele é inscrito no nosso canal, não é? Ele é inscrito no nosso canal, como ele já colocou para todo mundo ver o seu testemunho no canal. Tem esposa protestante, né? Família protestante, acho que a filha dele também casou, parece que com um pastor. E ele é um católico assíduo, conhecedor da verdade. Ele conhece muito nosso irmão Rubens. Nosso irmão Rubens, né? Que está conosco aqui nesse apostolado. E ele me fez uma pergunta, eu respondi lá para ele, mas ele pediu que eu fizesse um vídeo e eu vou fazer esse vídeo a pedido dele, certo? É sobre a ressurreição na morte de Cristo, que está aí no Mateus capítulo 27, a partir do versículo 53 em diante. E o nosso diretor vai colocar na tela. Então, para o nosso irmão Rubens, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe você. Você é de muita relevância, de muita importância para nós, não só o irmão, mas todos aqui que ajudam a fazer essa casa, esse apostolado. Quantos testemunhos, quantas maravilhas, quantas conversões, não é, de pessoas não aconteceram através dessas apologéticas. Louvado seja Deus por isso. Vamos para Mateus 27, 53. É óbvio que isso fala Vamos pegar o 51 para ficar mais claro. Diretor? Vamos ler do 51 ao 53? Certo? Põe na tela, diretor. Mateus 27, 51 em diante. Isso é na morte de Cristo. Você vê aí no 50, os versículos anteriores, na morte de Cristo. Diz que: eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e fendeu-se as rochas. Volta para mim, diretor. Preste atenção. Na morte de Jesus, veja o que aconteceu. Deu um tremor, escureceu às 3 horas da tarde. Isso na sexta-feira da paixão, vivenciamos isso com a igreja. Então o que é que acontece? Que o véu do templo se rasga. Quando aquele véu do templo, deixa eu explicar aqui para você. Na hora das 3 horas da tarde, no judaísmo, eles faziam o sacrifício da tarde, que era imolar o cordeiro. Então, contra um contexto histórico, não se sabe se isso é verdadeiro, que quando Caifás condena Jesus, ele está no templo. E quando ele vai imolar o cordeiro, às 3 horas da tarde, é às 3 horas da tarde que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma, o meu espírito, e suspira e morre. Dá um tremor de terra grande. Obviamente que aconteceu o terremoto, escureceu, as pedras começaram a desmoronar, o templo começou a tremer, e tinha o véu do templo que escondia o Santo dos Santos. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo que está lá para o sacrifício judaico às 3 da tarde, o véu se rasga, aquele véu que esconde o Santo dos Santos, que hoje nós vemos que é o sacrário que fica na igreja, do lado da igreja, né? Do altar. Vamos supor, ali existia um véu bem grandão, uma cortina, quando ninguém poderia ver o Santo dos Santos. A arca, era o canto que ficava a Arca da Aliança, mas já não tem mais a Arca da Aliança no tempo de Jesus, né? Então lá está o Santo dos Santos. Está o tabernáculo, onde ninguém pode ver, só o sumo sacerdote pode entrar lá uma vez por ano. Então esse véu se rasga de cima a baixo, então todo mundo enxerga o Santo dos Santos. Então essa tradição diz o seguinte, que Caifás diz
Deus já não aceita mais os nossos sacrifícios. E para você ter uma ideia, desde ali em diante, desde a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando está escrito que cessará com a morte dele na cruz, cessou o sacrifício de animais. Preste atenção, isso é importante. Cessou o sacrifício de animais, de carneiro, de touro e de bode no judaísmo. E aí é onde o escritor da Epístola aos Hebreus vai abordar no capítulo 10 que Cristo, ao entrar no mundo, não aceitou nem sacrifício, nem oblação de carneiro, de touro e de bode, mas me formastes um corpo. Que é a formação da igreja, que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, e que é também, tem três interpretações para isso. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e no próprio João 1,14. Então veja o quanto isso aqui é forte. Agora, o que vem depois, veja, o que vem depois é o que muitos têm dor de cabeça e dá. Eu já vi várias interpretações em cima do que vem depois. Preste atenção. Eu tenho que tomar uma água, meus irmãos, mesmo sendo gravado, porque esse já é o 5º vídeo que eu estou gravando. Seguida, atrás um do outro. E eu não sou muito bom da garganta. Olha o versículo 53. Ó. Não, 52. Diz assim. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo 53. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus. Aqui está. Depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. Isso aqui está fazendo referência ao julgamento universal. Ao julgamento, e a própria Bíblia, eu vou provar com a Bíblia, ao julgamento universal. Ao julgamento final, onde vão ressuscitar. Um dia ele virá julgar os vivos e os mortos, que ressuscitaram. É o que no que diz eu creio. Um dia ele virá julgar os vivos e os mortos. Creio na ressurreição da carne. Aí está. Diz no creio. Que é apostólico. Né? Creio na ressurreição da carne, onde todos vão ressuscitar. Daniel 12:2 diz, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. E o próprio Jesus vai dizer isso aqui. Então, esses corpos dos santos, dos justos, não poderia ser no tempo de Jesus. Não poderia ser no tempo de Jesus. Porque os corpos dos justos, os justos iam ressuscitar. Como que eles iam ressuscitar? Os justos, quem eram os justos da época? Que aqui está se falando de antes de Jesus, os justos. Quem era? Moisés, Elias, Enoque, Noé. Entende? Abraão. Então ninguém viu Abraão, ninguém viu Moisés, ninguém viu. Porque está dizendo, veja de novo, põe lá, diretor, o versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Volta para mim, diretor. Então, se esses justos aqui fossem aqueles que morreram antes de Cristo, não tinha necessidade de Jesus descer ao limbo para pregar o evangelho para eles lá. O que, irmão Fábio? Veja, a prova, eu estou mostrando com a Bíblia, que isso aqui não foi quando Jesus ressuscitou, no tempo de Jesus ressuscitou, que foi, ou quando Jesus morreu, os corpos se abriram, não, veja que depois diz, depois que Jesus ressuscitou, ó, continuação, ó, e os corpos de muitos justos ressuscitaram, 53, saem de suas sepulturas e entraram na cidade santa. A cidade santa é a Jerusalém celestial, a cidade santa é a igreja de Jesus, tanto aqui na terra como no céu, a igreja de Cristo. Veja só. E entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceu a muitas pessoas, veja aí. E entraram na cidade santa. A cidade santa não quer dizer aqui Jerusalém terrena, é lá de Israel agora. A cidade santa quer dizer a igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só.
Pedro disse que quando Jesus desceu em alma, com a alma, em espírito, quando ele morreu, para pregar aos que estavam aprisionados no cárcere, que morreram antes dele, ou seja, ele diz, até diz dos tempos de Noé. De Noé a Cristo. Então, de Noé a Cristo está quem? Está aí muita gente. De Noé a Cristo. Está aí Abraão, está aí Moisés, Elias, Enoque, está aí o profeta Isaías, está aí todos esses homens ilustres do Antigo Testamento que eu e você conhecemos. Estava lá e Jesus desceu para pregar para eles. Então, isso aqui não foi depois. Assim que Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram também. Não foi. Vejam só. Esse 54 já não faz mais parte do 53. O 54 diz assim. Veja, o centurião e seus homens que montavam guarda. Não precisa botar não, diretor. A Jesus diante do estremecer de terra entre si, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele não viu ninguém. Agora, Jesus explica isso aqui. Você sabe que a Bíblia pergunta e a Bíblia responde, né? Se nós pegarmos aqui o capítulo 5 de João, essa interpretação aqui, tem duas interpretações para isso. A ressurreição final, do julgamento de Mateus 25, 31 em diante, e ainda outra interpretação que diz que esses mortos, depois da ressurreição de Cristo, que ele subiu ao céu, o que os apóstolos ressuscitaram mortos, os santos ressuscitaram mortos. Por exemplo, Pedro ressuscitou uma moça que fazia 14 anos que tinha morrido. É o contexto histórico que diz isso. Então houve muitas ressurreições, né, que também conta, está dentro disso também. Que também é ressurreição, de alguma maneira, ressurreição da carne. Vejam só, olha o que Jesus explica. E o diretor vai colocar na tela para nós. Jesus explica isso aqui. Então, a minha tese é crer mais que esses, depois da ressurreição de Cristo, é a ressurreição final. Eu creio mais nisso do que nos que os apóstolos e santos ressuscitaram. Vamos ao texto, põe na tela, diretor. É João capítulo 5, versículo 25 em diante. Veja aí, é assim. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse versículo, volta para mim, diretor. Esse versículo é o mesmo que Jesus fala, tem o mesmo contexto interpretativo do capítulo 6, mais na frente, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então ele é em um sentido espiritual. Certo? Segue o verso. Versículo 26, diretor. Pois como o Pai tem o poder em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos sepulcros... Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção aí. No 28, ó. Outra vez. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora... Portanto, essa hora... Vem a hora. Ó. O versículo 25 e o versículo 26... Eles estão falando em sentido espiritual, na imortalidade da alma, mas o 28 já vai falar do corpo. Ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Já Paulo descreveu, lá em suas cartas, a voz do arcanjo, a trombeta. Aqui diz a voz de Jesus. Versículo 29, aqui, agora é o que vem. Veja aí, ó. Os que praticaram, veja só, que refere-se, Mateus está se referindo à ressurreição final, presta atenção, 29. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, ou seja, para a vida eterna. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Volta para mim, diretor. Pacata. Então, logo nós vemos que a própria Bíblia pergunta, e se nós prestarmos um pouco de atenção,
Essa mesma Bíblia responde. Aqui está a resposta de Mateus, do que nós acabamos de ver em Mateus. Depois da ressurreição de Cristo, os mortos saíram de seus sepulcros e entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Quantos de nós vamos ver? Quem estiver vivo no dia que Jesus vier, vai ver os sepulcros se abrindo no cemitério, os mortos se erguendo, como se ergueu aquele lá em Reis, que jogaram o morto nos ossos de Eliseu e ele voltou à vida. O contexto histórico diz que quando Pedro ressuscitou essa menina, que tinha 14 anos, que tinha falecido, o contexto histórico diz que Pedro pede para arrancar os ossos dela e colocar em cima da terra. Pedro vai, pega os ossos, coloca a cabeça, coloca as mãos no lugar das pernas, da parte onde fica, né, tudo direito. E Pedro começa a dizer: Senhor Jesus, ouve a minha voz, tu que lá no início destes vida ao barro, fizeste um boneco de barro, sopraste a sua narina, ele recebeu vida, se pôs de pé. Faz com que essa graça aconteça agora. Naquele instante diz que começa a terra se unir aos ossos daquela moça. Como o capítulo 37 de Ezequiel, começa os ossos a se ajuntar, nos ossos de Vale Seco. Pedro, quando ressuscita aquela moça, e diz então, o contexto histórico, que aquela terra, quando se amontou, forma aquele boneco de barro. Daí então, aquela terra começa a se transformar em nervos, começa a se transformar em carne, depois uma pele começa por cima. E a moça forma o seu corpo. E Pedro sopra no seu nariz. E aquela moça se põe de pé. Muitos correram com medo do que viram. Mas muitos se converteram por causa dessa ressurreição. Entende? Assim será na ressurreição final. Os sepulcros, as tumbas vão se abrirem. Os sarcófagos vão se abrirem. Só não vai se abrir o de São Padre Pio, que está lá do mesmo jeito, só vai só abrir os olhos e voltar à vida, né? Carlos Acuti. Mais de 2.000 corpos incorruptos que há aí. Santos. Então aqui está a resposta. Que essa ressurreição é para o dia final. Por quê? Porque essa ressurreição, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É no julgamento do 25 e 31 de Mateus. A explicação de tudo isso aqui, ó. Entende? Vamos pegar outra vez aqui. Deixa eu pegar aqui. Mateus 27. Vamos ler todos sem parar agora. 51. Esse é na morte de Cristo, às 3 horas da tarde. Eis que o véu do templo se rasga de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu, fendeu-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos dos mortos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas e entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Entende? Se não entender a coisa, vai achar que foi... Está dizendo depois da ressurreição de Jesus. Ali Jesus não estava ressuscitando, Jesus estava morrendo. Às 3 da tarde, à sexta-feira. Entende como é que é a coisa? Então, depois da ressurreição de Jesus, então, é melhor nós juntarmos as duas interpretações. Os santos que ressuscitaram, os apóstolos que ressuscitaram, as pessoas e a ressurreição final. Porque segundo o que está falando o texto aqui, outra vez, põe na tela, diretor. Dos 5, 28 e 29, falando da ressurreição dos corpos, da carne, de João, olha só. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Igual disse Lázaro, vem para fora. Os que praticaram, veja que está falando no final, ó, os que praticaram o bem irão para a ressurreição da carne, ou seja, para a vida eterna. Os que praticaram o mal, aqueles que praticaram o mal, ressuscitarão para serem condenados. É simples assim, a própria Bíblia responde. Esse vídeo é a pedido do nosso irmão Rubens. Eu digo, não, eu vou trazer com mais detalhes, porque eu só pensei para ele as duas interpretações, mas eu vou
mostrar dentro da Bíblia a interpretação mais que a igreja crê e que a igreja ensina. Que isso de Mateus está se falando depois da ressurreição de Cristo, Jesus já ressuscitou. Então muitas coisas estão acontecendo, inclusive o julgamento quando Jesus vier, universal. E inclui aqui, porque aqui fala também da ressurreição. Aqui fala no versículo, porque existe duas ressurreições. Apocalipse capítulo 20 fala disso. A primeira ressurreição é a conversão, meus irmãos. É o que Jesus fala no versículo 25, ó. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí. Essa é a hora, é a ressurreição, a conversão, ó, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então essa morte aqui, como eu já expliquei, essa hora já está presente. Isso aqui Jesus falou antes de morrer, então já está presente. Quem ouvir a voz do Senhor, a voz da igreja, ressuscitarão, se converterão, receber os sacramentos que dá a vida eterna. Uma das 3 razões teológicas do batismo é o céu se abre para nós. As 3 razões teológicas do batismo, no batismo. O céu se abre para nós. Né? Então esse versículo fala o quê? Fala da conversão, que é a primeira ressurreição, que se dá pelo batismo. É assim que a doutrina da igreja ensina. Que está lá no capítulo 20 de Apocalipse, falando de 2 ressurreições. Sobre a primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. O que é a primeira ressurreição? A conversão. Onde é que está escrito na Bíblia? Se nós pegarmos o capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 diz: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto. Então a primeira ressurreição é a conversão que se dá pelo batismo. Essa é a primeira ressurreição. Ela é espiritual. A primeira ressurreição. Dá-se pelo batismo. Veja, é nascer de novo. João 3. Então ninguém entra no reino sem o batismo. Estão compreendendo? Então logo você vai ver que fala da segunda ressurreição. Então Jesus fala da primeira ressurreição aqui. No 25 de Mateus. E no versículo 28 e 29 fala na segunda ressurreição, que é a ressurreição da carne. O que está no creio. Creio na ressurreição da carne. Então, isso está explicado. Isso está bem explicado, para nós entendermos. É dessa maneira que a igreja nos ensina, desse jeito que nós cremos. Certo? Primeira ressurreição, a conversão, que se dá pelo batismo. Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Colossenses 3:1. Entende? E aí, porque os anteriores versículos, antes do capítulo 2, está falando do batismo, que substitui a circuncisão. Então, dá-se pelo batismo a primeira ressurreição. Somos regenerados, ressurreição. Se nós pegarmos aí o capítulo 6, a partir do versículo 4 de Romanos, nós vamos ver o que é que o batismo acontece conosco. Ou seja, no batismo nós morremos com Cristo. Se nós pegarmos ali o capítulo, se nós vamos pegar agora, senão o vídeo fica grande. No capítulo 6, vai dizer, no capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante, de Romanos, vai dizer que no batismo fomos sepultados com Cristo. E como ele ressuscitou dos mortos, também pelo batismo, nós ressuscitamos para uma vida nova. Então a primeira ressurreição de Apocalipse 20 é a ressurreição, é a vida nova, é a conversão. É a vida nova. Tanto que o capítulo 3, versículo 1 de Colossenses diz isso: se ressuscitastes com Cristo, quer dizer, se sois batizados, se vive esse batismo, buscar as coisas do alto. As coisas de Deus. Essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, a primeira morte, que fala é a morte, também lá no capítulo 12, no capítulo 20 de Apocalipse, fala também na primeira e a segunda morte. A primeira morte é o quê? A primeira morte é a morte do corpo. E a segunda morte é a condenação da alma ao inferno, qual Jesus falou em João 8, 51, em João 6, também 51, né? Ele diz, em verdade, no João 8, 51, se guardados a minha palavra, jamais verá morte. Veja que não refere-se à morte física, que mais que você viva a palavra de Deus, os santos viveram, morreram. Porque Jesus está citando a morte da alma, a condenação ao inferno, da alma. Entende, meus irmãos? Então, o contexto bíblico é maravilhoso. A Bíblia, se você tem um entendimento, as claras, é fácil interpretar a Sagrada Escritura. Porque o Santo Magistério ensina isso, a igreja ensina isso, a doutrina ensina isso. Certo, meus irmãos? Está explicado? Então, é por isso. Esse texto está explicando nosso irmão Rubens,
que ele se refere exatamente à ressurreição final, onde todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E que se deram essas ressurreição, também da ressurreição da carne, né? A ressurreição da carne é óbvio, quando também os santos ressuscitaram pessoas. Pedro ressuscitou pessoas, Paulo ressuscitou pessoas, e os outros apóstolos, os santos. Quanto à ressurreição, eu trago aqui o santo do dia, não aconteceram. Muitas, certo? Então, Deus abençoe o nosso irmão. Me coloque em suas orações também, tá, irmão? Nosso irmão Rubens. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, meta o dedo no like.